A primeira leitura da Parashá de Shoftim, juízes e guardas você deve colocar em todas as suas cidades que Hashem está te dando para as suas tribos e vão julgar o povo um julgamento justo. Shoftim veshotrim, qual a função dos Shoftim? Os juízes são quem dão o veredito, quem falam qual é a lei, e os guardas são aquelas que vão executar a lei, que vão obrigar o povo a seguir esta ordem. O que precisa ser feito. Então, se a pessoa não quiser pagar, os guardas vão usar da força também, se precisar, com um cajado, com um açoite, etc, até que a pessoa aceite a lei que o shofet falou. Em todas as suas cidades, todos os seus portões, é uma maneira de falar todas as suas cidades. Para as suas tribos, ou seja, você vai colocar para as suas tribos. Então, é uma continuação da frase, juiz e guarda você vai colocar para as suas tribos, onde você vai colocar? Em todas as suas cidades que a Hashem está te dando. Por que cita essa questão das tribos? Então daqui a gente vê que toda tribo tem que ter os seus juízes e toda cidade também. Vão julgar o povo um julgamento justo. Ele está falando isso aqui já na ordem de colocar os juízes, ou seja, se você nomear juízes que são também experts, também peritos e também tzadikim, também boas pessoas, eles vão julgar com justiça. Então, não só o julgamento tem que ser com justiça, na hora de nomear os juízes, você tem que já pensar nessa justiça, então tem que nomear pessoas que são conhecedoras da lei e que são de boa índole. Não desvie o julgamento, não reconheça a face, ou seja, não favoreça ninguém e não pegue suborno, que o suborno ele deixa cego os olhos dos sábios e deturpa os ditos corretos. Não desvie um julgamento como o sentido mesmo de fazer um julgamento diferente do que é para fazer. Não reconheça a face, ou seja, não favoreça ninguém. Não está falando para não favorecer na hora de dar o veredito, que isso é óbvio que vai ser um julgamento totalmente deturpado se eu estiver favorecendo alguém, mas mesmo na hora dos argumentos. Isso aqui é uma advertência para o juiz, que ele não pode ser maleável e tranquilinho com um e difícil e duro com outro. Deixar um de pé sentado, por exemplo, porque quando um amigo vê, uma pessoa que está sendo julgada vê que o juiz está respeitando o outro muito mais, então os seus argumentos se bloqueiam, ele não consegue falar de medo, porque ele vê que o juiz está dando mais consideração para o outro. Então, mesmo que o juiz não está pretendendo dar um veredito favorecendo alguém, se na hora dos argumentos já está favorecendo, já é proibido. A mesma coisa, quando fala não pegar suborno, não está falando da proibição de pegar suborno para fazer um julgamento errado, isso é óbvio que não pode. Mesmo se você pretende julgar de acordo com a lei, de acordo com o seu conhecimento, você não pode pegar o suborno, porque no momento que a pessoa recebe o suborno, não tem como que o coração dele não vai desviar para acabar defendendo essa pessoa que deu o suborno. Então o suborno ele cega os sábios e ele deturpa os divrei tzadikim, os ditos corretos, tzadikim no sentido de justos, frases de verdade são deturpadas por conta do suborno. E a Torá repete essa questão, tzedek tridov, justiça, você deve buscar e procurar, perseguir a justiça. Não só que não pode fazer injustiça, não só que não pode aceitar suborno ou favorecer alguém, mesmo pensando em fazer uma justiça de verdade, você tem que buscar e perseguir a justiça para você viver e herdar essa terra que Hashem está te dando. Ou seja, siga um tribunal correto, você vai perseguir a justiça, você vai escolher um bom tribunal. Para você viver e herdar a terra, ou seja, o mérito dessa mitzvah de nomear juízes corretos, isso já causa para o povo você viver e continuar na sua terra. Então é algo muito importante. Você não pode plantar para você uma árvore de idolatria próximo do altar de Hashem que você vai fazer para você. Como assim? Aqui, obviamente que não pode fazer idolatria, por que a Torá tem que falar que não pode plantar uma árvore de idolatria? Na verdade, vem falar que a pessoa já é culpada do momento que ele plantou pensando em servir, adorar aquela árvore. Mesmo se ele não adorou, ele já está transgredindo uma proibição, lotacê, só de plantar. Aqui também vem falar uma outra lei, que você não pode plantar madeira próximo do Beit HaMikdash. Como assim? Você não pode deixar casas de madeiras aparentes na construção do Beit HaMikdash e no Harabait, na montanha do Beit HaMikdash, não pode aparecer a madeira. Você não deve erguer para você um monumento que Hashem odeia. Como assim? Fazer um monumento de pedra para você fazer sacrifícios ali, quando é proibido fazer isso, mesmo que você está pensando em fazer sacrifícios para Deus, é proibido. Asher Sanei, que Deus odeia, como assim? Hashem mandou fazer um altar de pedras, um altar imóvel preso na terra, e essa aqui, especificamente, fazer um monumento separado, fazer uma outra coisa, isso aqui ele está odiando. Foi a lei que era dos cananitas, e por mais que isso era querido para Deus na época dos patriarcas, que eles faziam sacrifícios nos seus altares particulares,
do momento que virou uma idolatria, então virou algo abominável para Hashem, e essa é o que Hashem quer, obviamente. Você não pode oferecer para Hashem, teu Deus, um boi ou um ser, um filhote, um cabrito, um cordeirinho que tem algum defeito, toda coisa ruim, porque isso é abominável para Hashem. Aqui é uma advertência para a pessoa que ela faz o sacrifício ficar impróprio através de uma fala errada. Como assim? Ele faz o sacrifício ficar como se fosse um defeito, porque ele vai, por exemplo, na hora de fazer o abate, na hora de receber o sangue, alguma coisa assim, ele fala que ele vai comer num dia errado, etc. E tem vários outros estudos na Gemara de Zevachim, que é chamado também de Shritat Kodashim, que fala sobre as leis do abate dos sacrifícios. Quando se encontrar em você em uma das suas cidades que Hashem te deu, um homem ou uma mulher que ele fez o mal aos olhos de Hashem e transgrediu o pacto dele, ou seja, o pacto que Hashem fez para não fazer idolatria, e ele foi e adorou outros deuses e se curvou para eles, para o sol, ou para a lua, ou para todas as constelações do céu, que eu não ordenei, ou seja, que eu não ordenei a adorá-los, e ele está adorando. E se você souber disso, te contarem, se vier escutar, você deve pesquisar muito bem, e se realmente for verdade isso, foi feito essa abominação no povo de Israel, Nahon é correto, o testemunho está direitinho, está batendo, os dois testemunhos estão falando coisas que estão combinando, então você vai tirar esse homem ou essa mulher que fizeram essa coisa ruim para a sua cidade, o homem ou a mulher, você vai apedrejá-lo, né, jogá-lo com pedras, eles vão morrer. Lembrando que a sequilá era primeiro atirado do segundo andar, e se a pessoa não morresse, jogava uma pedra grande, e depois, se não tivesse morrido, jogava mais pedras. Para a sua cidade, a pessoa que traduz El Sharecha para a porta do tribunal, que vai levar para o tribunal para julgar, está errado. Porque a gente encontrou El Sharecha, que quer dizer a cidade, é onde a pessoa fez a idolatria. Ou será que seria o portão do local onde está sendo julgado, do Beit Din? Então está escrito aqui Sharecha, e está escrito também Sharecha antes. Assim como o Sharecha antes está se tratando sobre onde ele fez a idolatria, assim também o Sharecha que é falado lá embaixo está se tratando sobre onde ele fez a idolatria, como a tradução correta é Lekirvach, ou seja, para a sua cidade. Para ilustrar aqui no Pasuk, quando ele começa a falar sobre o homem que fez idolatria, ele fala, quando se encontrar dentro de você em uma das suas cidades, alguém que fez, transgrediu o pacto, então usou a expressão Sharecha e está claramente falando que é na cidade onde a pessoa pecou. Então aqui também está querendo dizer da cidade onde a pessoa pecou. De acordo com 2 testemunhas ou 3, deve matar este morto, ou seja, uma maneira em hebraico de falar, deve executar essa pessoa. Ele não pode ser morto baseado em um testemunha só. Por que a Torá tem que falar de 3? Se o testemunho de 2 já serve, por que a Torá tem que detalhar 3? A gente vem comparar 3 com 2. Como assim? Assim como 2 são um testemunho só, uma dupla só, um grupo, mesma coisa, se vierem 3 pessoas juntas e falarem alguma coisa, eles são um grupo. Então, por exemplo, para ter a lei de Zomemin, que é quando vem outros testemunhos e falam que esses testemunhos aqui, eles não estavam presentes, nesse caso estavam em outro lugar, e tem várias leis que aplicam nesse caso, então os 3 precisam passar por essa situação. Se os testemunhos que vieram, os novos, falaram sobre esses 3, olha, vocês estavam em outra cidade, a gente viu vocês em outra cidade muito distante de onde aconteceu o testemunho que vocês estão falando, então não pode ser que vocês estão falando verdade. Então, se os 3 ficarem em Zomemin, aí vai acontecer a lei de Zomemin, que é castigar os testemunhos falsos de acordo com aquilo que eles estavam tentando tramar sobre essa pessoa inocente. A mão dos testemunhas vai estar nele primeiro para matá-lo, e a mão do povo por último, e você vai acabar com o mal de dentro de você. Ou seja, os testemunhas têm essa ideia, já que eles vão lá e eles vão contar a verdade, eles vão também executar. Isso é uma coisa que faz o testemunha também ficar com medo de falar uma coisa errada. E a Torá fala que você deve exterminar o mal de dentro de você. É verdade que tirar uma vida é uma coisa dolorosa, mas a gente tem que consertar, às vezes tem que tirar o mal, o que Hashem repete isso na Torá várias vezes. Quando você tiver difícil, tiver oculto de você uma lei da Torá, um julgamento, qualquer situação que tiver difícil, entre um sangue e um sangue, entre uma lei e uma lei, entre uma mancha e uma mancha, as disputas que tem na sociedade, então você vai levantar, vai subir para o local que Hashem escolheu para irá. E palé, a palavra aflaá é uma linguagem de separar, de estar afastado, ou seja, aquilo está distante e coberto de você, você não sabe a explicação. Entre um sangue e um sangue, entre um sangue que é impuro e um sangue que é puro. Entre um julgamento e julgamento, ou seja, será que esse homem ele está culpado nesse caso, ou nesse caso ele não precisa pagar? Precisa pagar. Entre uma mancha e outra, entre uma mancha que é impura, que configura um leproso, e uma mancha que não.
todas as disputas de ver e voto que os sábios da cidade estão discutindo. Um fala que está impuro, outro fala que está puro. Um fala que nesse caso tem que pagar, outro fala, não precisa pagar nesse caso. Então, quando tem discussão, você deve subir ao Beit HaMikdash. Por que subir? Porque o Beit HaMikdash fica mais alto que todos os outros locais. Você vai vir para os Kohanim, que são da tribo de Levi, os Leviim. A gente sabe que a tribo de Levi em geral inclui os Kohanim. E para o juiz que vai estar naqueles dias, você vai perguntar, você vai questionar, investigar e vão te falar qual é a lei naquele caso. A Kohanim, a Leviim, os Kohanim que são da tribo de Levi. E para o juiz que vai estar naqueles dias, ou seja, olha que interessante, mesmo que o juiz da sua geração pode não ser o mesmo nível do que estavam antes, você precisa escutar. Você tem esse juiz. Isso aqui é uma lição tremenda. A Torá fala, você deve perguntar para quem está na sua geração. É óbvio, eu não consigo perguntar para quem não está na minha geração. Mas a ideia é que a gente sempre tem que saber que nós temos os rabinos que nós precisamos, nós temos a família que nós precisamos, e se estamos nessa geração e é isso que nós temos, é eles que têm a consciência de instruir a gente, de passar a mensagem correta para o nosso povo. Você vai fazer de acordo com o dito que vão te falar daquele local, seja lá do Beit HaMikdash, que Hashem escolheu, você vai guardar para cumprir exatamente como te instruíram. De acordo com a Torá que te instruíram, de acordo com a lei que eles vão falar, você deve fazer. Não desvie desse dito que vão te falar direita e esquerda. Bom, se fazer exatamente, então é não desviar. Por que ele fala direita e esquerda? Mesmo se ele fala para você que a direita é a esquerda, ou que a esquerda é a direita, você precisa escutar. Mesmo que parece muito estranho para você o veredito que eles estão dando, você deve respeitar. E obviamente muito mais no caso que você escuta ele falando sobre a direita que é a direita, sobre a esquerda que é a esquerda, uma coisa óbvia que você entendeu a lógica, obviamente você deve seguir e respeitar a instrução do Beit Din, do Tribunal Supremo que ficava no Beit HaMikdash. E o homem que fizer de propósito e não escutar para o Cohen que está lá para servir a Deus ou para o juiz, ele deve morrer, deve exterminar o mal do povo de Israel. Ele cita aqui Kohanim, porque era muito normal que no Supremo Tribunal tinha Kohanim. A tribo de Levi, de maneira geral, era dedicada ao estudo de Torá, então era comum ter, mas não era obrigatório. Por isso que ele fala para o Cohen ou para o shofet, para o juiz. Se alguém vai lá e faz leis diferentes, que é chamado Zaken Mamre, que ele discorda do Supremo Tribunal, do Sanedrin, então deve ser morto. E todo o povo vão escutar e vão temer, e não vão ser perversos, não vão fazer mais esse erro. Daqui a gente aprende que o Zaken Mamre, esse ancião que está dando vereditos diferentes do que o Tribunal Supremo está dando, ele precisa ser morto no Regel, nas festas que Pesach, Shavuot, Sukkot, que o povo se reúne no Beit HaMikdash. Então vai ser um aviso muito mais forte, todo mundo vai saber e vão advertir para respeitar a lei da Torá, a lei oral, a lei dos Chachamim. A gente sabe que a Torá própria dá o valor e dá a força para os sábios fazer os decretos, e temos que seguir exatamente as instruções dos nossos Chachamim.